Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados, Rádio Web Nova Vida, quem vos fala o pastor Carlos, e que a bênção do Senhor que se estende a cada vida, em nome de Jesus, faça resplandecer sobre os vossos corações esta paz, que o Senhor te conceda a cura, a libertação, que toda esta opressão do mal, em nome de Jesus, agora cesse sobre a sua vida, que este renovo entre na sua alma, em nome de Jesus, que cesse toda essa angústia, toda essa aflição, que aquiete agora todas as obras do inimigo contra a tua vida agora, que saia agora toda obra maligna, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vivemos debaixo de uma opressão, meus irmãos, então temos que vencer a opressão. Alguns neste momento estão cometidos de alguma situação que aflige. Uns estão com febre, outros estão com dor, outros estão com problema na coluna, outros estão com problema em todos os lugares. Meus irmãos, não falta lugar para o ser humano ter problema. Então ele tem problema de dívida, ele tem problema com a esposa, tem problema com o filho, ele tem problema com a saúde, ele tem problema com os seus sentimentos. Os sentimentos realmente abalam o coração, a insegurança, o medo, a incerteza. Então é isso. Na verdade, o ser humano, ele busca um porto seguro. Todos nós buscamos um porto seguro, né, meus irmãos? Um lugar de segurança, que não estraga falso sentido de paz, de harmonia. Mas só em Jesus nós encontramos isso. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira paz. Fora do Senhor, meus irmãos, nós realmente padecemos. E precisamos buscar no Senhor. O que nos chama a atenção, meus irmãos, se nós pegarmos a igreja primitiva, ela realmente levantou homens de Deus, meus irmãos, porque Jesus derramou o seu sangue em favor de todo aquele que nele crê, para que tenha salvação. Amém? Mas Jesus também, ele levantou uma igreja, um corpo edificado, no qual os seus discípulos, meus irmãos, também negaram a sua própria vida para que o evangelho pudesse crescer, meus irmãos. Então, o sangue de muitos irmãos, meus irmãos, da igreja primitiva foram sacrificados pelo evangelho para que o evangelho chegasse até nós. E tudo isso foi fé, meus irmãos. Fé. Muitos querem viver pela fé. Aqueles homens realmente viveram pela fé, crendo que se eles dessem a sua vida pelo evangelho, a sua vida para Cristo, a sua vida para o próximo, eles teriam um tesouro muito mais excelente, meus irmãos, muito mais excelente. Nós vemos que eles mesmo perderam a sua vida. As suas vidas, para eles, não tinha significância nenhuma, meus irmãos. Todos eles diziam, toda a vida não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para isso mesmo, tão somente que eu possa terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não se importava exatamente com a sua vida. O que ele se importava era exatamente de terminar o ministério que o Senhor Jesus lhe tinha confiado. Meus irmãos, as pessoas não estão conseguindo observar a palavra de Deus. Imagine quantos nós poderíamos achar no dia de hoje sobre a terra que poderiam fazer essa declaração que Paulo fez, que ele não se importava e não considerava a sua vida de valor algum. A vida dele não tinha valor algum, meus irmãos. Ele também não considerava a vida dele. Ele realmente queria terminar a corrida, a carreira. Ele queria completar o ministério que o Senhor Jesus lhe tinha confiado. Nós temos que as pessoas hoje, o corpo de Cristo, meus irmãos, ninguém padece mais pelo evangelho, ninguém padece mais para levar a palavra da salvação. São poucos realmente que a gente pode dizer, esses realmente renunciaram à sua vida, tomaram exatamente o caminho do ministério, porque a maioria, meus irmãos, que nós pegamos, não que Deus não esteja operando nas nossas vidas, Deus opera na vida de todos aqueles que o buscam, meus irmãos. Creio que Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que cura,
O que nós vemos, meus irmãos, é um povo que se chama cristão, um povo padecendo pelas coisas terrenas, meus irmãos. Um povo padecendo pelas dívidas, um povo padecendo pela tristeza por não ter conquistado as coisas terrenas. Meus irmãos, o evangelho não é um evangelho de bens, não é um evangelho de comida, de bebida, mas ele é um evangelho exatamente para conquistarmos a eternidade. Quando nós vemos lá no livro de Hebreus, meus irmãos, nós vemos que o livro de Hebreus 11, ele fala ali exatamente dos heróis da fé. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Moisés, ele vai falar que Abraão realmente renunciou, ele creu em Deus. Nós vamos ver que Moisés renunciou a ser chamado de filho da filha de Faraó e de deixar de ser príncipe do Egito e preferiu ficar na promessa e no chamado que Deus tinha na sua vida. Nós vemos que muitos homens, meus irmãos, a palavra do Senhor, como diz em Hebreus 11:30, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram o escárnio, os açoites, até as cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestido de pele, de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, de quais o mundo não é digno. Amém? Meus irmãos, nós vemos que esses homens venceram pela fé. Eles venceram a morte pela fé. Eles preferiram morrer do que renunciar a Cristo, renunciar à eternidade, meus irmãos. Não são homens que enfrentaram o escárnio, os açoites. Foi o mesmo que Paulo enfrentou os açoites, os escárnios, os naufrágios, as cadeias, que Paulo, o que Pedro, o que João, meus irmãos, porque o propósito deles não era mais eles viverem, mas Cristo viver nas suas vidas. Então esses homens, meus irmãos, eles não consideraram as suas vidas. O que eles tinham por muito mais excelência, algo muito mais superior do que as suas vidas terrenas. Pesada, hein, pastor? Muito pesada essa palavra de hoje. Amém? É pesada. Então, é complicado, meus irmãos, se nós precisamos curar a nossa fraqueza desta vida, meus irmãos. Senão nós vamos ficar presos ao medo, vamos ficar presos a toda essa situação que nos enfraquece. Aleluia. E nós precisamos caminhar, meus irmãos, porque se nós ficarmos entristecidos, aborrecidos com a circunstância, meus irmãos, da nossa natureza terrena, o que eu mais pego, meus irmãos, as pessoas preocupadas exatamente com a sua vida terrena. Muita tristeza, muito desânimo. As pessoas se entristecem porque perdeu o emprego, porque o meu negócio não está indo bem, parece que eu perdi dinheiro, parece... Então, meus irmãos, aonde está exatamente o fundamento das suas vidas? Está totalmente baseada nas seguranças terrenas, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos que aprender, ainda que tudo nos é arrebatado, ainda que tudo nos é tirado, nós não podemos perder a alegria. Nós temos exatamente que andar pela fé sobre todas as circunstâncias. Se nós andamos com Deus, se nós estamos com Deus, e se algo é permitido, meus irmãos, sair debaixo dos nossos pés, eu digo, glorifica o Senhor e continua na caminhada. Glorifica a Deus, meus irmãos. Deixa as coisas para trás, como Paulo diz. E para trás fica como escória, fica como lixo. Você não tem que se prender aos valores, meus irmãos. Ah, mas eu tinha tanto, hoje só me sobrou dívida. Vai dando glória a Deus, vai orando, porque até essas dívidas Deus vai fazer você pagar. Aleluia. Continua caminhando com o Senhor. Glória a Deus. Não abaixe a sua espada, não abaixe o seu ânimo. Anima-te no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. É tempo de caminhar, meus irmãos, porque aonde está a tua esperança? Se a tua esperança era terrena, se a tua esperança estava naquelas coisas, meus irmãos, então você está morto ainda espiritual.
Mas quando nos é tirado tudo e nós rasgamos as nossas vestes como Jó, aleluia, então você glorifica o Senhor porque tu és um filho de Deus, aleluia. Então é tempo de mudar, é tempo exatamente de nós trocarmos os valores da nossa vida. É tempo de trocar os valores da nossa vida, meus irmãos. É tempo de nós nos enchermos da presença do Senhor. É tempo de nós nos regozijarmos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Jesus, ele reprova os seus discípulos, principalmente a Pedro, lá em Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muitas coisas dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando, e diz: Pedro, para trás de mim, Satanás, e me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por minha causa, acha-la. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Tremenda passagem, né, meus irmãos? Aleluia. Nós vemos que Pedro, ainda andando com Jesus, os seus sentimentos ainda eram humanos e ainda influenciado por Satanás. Aquelas palavras que estavam na boca de Pedro, meus irmãos, eram palavras exatamente no qual Satanás estava estimulando Pedro a falar para Jesus. Pedro estava sendo usado como instrumento do diabo aquela hora, falando para que o Senhor tivesse compaixão dele mesmo. Meus irmãos, o Senhor, ele veio para nos fazer forte, aleluia, forte. O Senhor nos quer forte, ele nos deu um espírito de fortaleza, ele nos deu um espírito de ousadia. Deus não quer nós na nossa fraqueza, meus irmãos. Nenhuma fraqueza que possa estar no nosso corpo, meus irmãos, pode nos desanimar. Você pode passar o que está passando, meus irmãos, mas o Senhor te quer forte. Se fortaleça nele. Aleluia. Porque maior é o que está em nós do que tudo aquilo que está realmente no corpo. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo de Deus que fortalece a nossa alma, ainda que o nosso corpo possa estar fraco. Mas a nossa alma precisa estar fortalecida, porque se a nossa alma está fortalecida no Senhor, glória a Deus, aleluia. Porque quando nós passamos essa situação no qual Paulo passou, que ele já não considerava mais a sua vida, aleluia, mas ele tinha um propósito de terminar a sua carreira, porque tinha uma coroa reservada para ele, meus irmãos. Nós vemos que a primeira ação que Satanás faz aos homens é para que os homens se compadeçam. E a gente fica com essa dor exatamente dentro do nosso coração, nos sentimos um coitado, nos sentimos um desamparado, agora vamos morrer, agora tudo acabou. É isso, essa força que Satanás usa, trazendo esta opressão sobre a vida de muitas pessoas. Eu digo, meu irmão, se você crê, essa enfermidade não te derruba. Se você crê, essa situação não te derruba. Aleluia. Se você se importa mais exatamente com o reino de Deus, pela tua fé, meus irmãos, porque quando nós colocamos exatamente a nossa fé no reino de Deus e nos importamos com as situações que estão ocorrendo, meus irmãos, porque o inimigo ele vem tentar te abater, o inimigo vem tentar exatamente trazer. Imagina aqueles homens, meus irmãos,
no qual o inimigo oprimia eles, levando eles até a morte, a serem apedrejados. Mas o inimigo não achava renúncia nesses homens, meus irmãos, porque aqueles homens estavam firmados numa certeza, como o próprio Jó dizia: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele ainda eu tenho esperança, como diz em outras traduções. Meus irmãos, nós vemos que Lázaro estava morto, aleluia, e havia uma palavra: se creres no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Nós vemos que Marta achava que essa palavra seria para a ressurreição exatamente dos últimos dias, mas aquela mensagem era para aquele momento. Muitos acham que acabou, que agora vai morrer, vai esperar Jesus para ressuscitar. Eu digo: meu irmão e minha irmã, Jesus ainda te dá vida nesta terra. Jesus ainda te dá renovo nesta terra. Aleluia, creia somente. Não entregue a sua vida à fraqueza, mas levanta, ande pela fé, passa essa circunstância, passa essa prova dando glória a Deus com firmeza, que o teu Redentor vive, que esta enfermidade não é nada perto daquilo que você vai herdar. Não deixa essa enfermidade encerrar sua carreira de fé. Não deixa nada, meu irmão e minha irmã. Não deixa a circunstância deste mundo separar você do amor de Cristo. Não deixe nada te separar deste poder, porque Deus é o Deus realmente que move no coração, porque Deus te assiste. Aleluia. Nós vemos que Pedro estava ali tentando ficar firmado com Jesus. Talvez a ideia de Pedro era que o Messias estava ali, o Filho de Deus. Eles não tinham ainda uma revelação do que ia ser acontecido, mas eles não imaginavam Jesus morto, Jesus exatamente sendo oprimido ali, açoitado pelos principais da sinagoga, meus irmãos. Mas Pedro, sendo usado pelo diabo, tentou Jesus a ter compaixão de si. Meus irmãos, nós somos um dodói. Deus não quer a gente dodói. Aleluia. Deus nos quer nós forte. Deus nos quer forte. Aleluia. O Senhor diz: não te mostre fraco no dia da tua angústia, senão a tua força vai ser pequena. O Senhor diz: levanta, porque a fraqueza é falta de fé, o desânimo é incredulidade, meu irmão. Levanta, você levanta e começa a caminhar. Não atenta exatamente por essas circunstâncias que você está passando. Levanta de toda esta opressão, levanta. O inimigo exatamente quer tirar o teu ânimo, o inimigo quer tirar a tua vontade. O inimigo diz: fica quieto, não faz mais nada, tenha dó de você. Você é um coitado, olha, você é tão enganado. Meus irmãos, quantos começaram um bom caminhar, mas parece que tomaram alguns açoites e pararam. Não é para você parar no meio dos açoites não, meus irmãos. Continua no meio dos açoites. Quantos já começaram a obra, fazer a obra de Deus, mas parece que os açoites vieram, as dificuldades vieram, as lutas vieram. Então é mais fácil: não vou me envolver mais, deixa Jesus para lá, eu vou caminhar quietinho aqui do meu canto, eu preciso salvar a minha vida. Andar com Jesus não dá, andar com Jesus é muito apertado. Meus irmãos, é isso que o diabo quer que você pense, sinta, e realmente, e não ande, não faça mais a obra de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca da sua alma? Meus irmãos, nós estamos falando de um ato de fé. Nós estamos falando de um ato de renúncia, meus irmãos. Tem que ter renúncia, sim. O evangelho é um evangelho de renúncia, meus irmãos. O evangelho, meus irmãos, é um evangelho realmente só para aqueles realmente que são fortes, meus irmãos. Para renunciar ao pecado,
para nos renunciar às coisas erradas da sua vida. Jesus te chamou exatamente, renuncia o que você faz de errado na tua vida e começa a seguir meus caminhos, a guardar os meus mandamentos. Aleluia. Porque Jesus está velando, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. E eu digo, que obras que você está fazendo? A palavra do Senhor diz que as nossas obras têm que ser no Senhor, que as nossas obras sejam sempre firmes e constantes no Senhor. Aleluia. Agora, para nós fazermos as obras do Senhor, meus irmãos, nós temos que renunciar à nossa natureza carnal. Por quê? Se nós fizermos a nossa vontade, nós não vamos agradar a Deus, meus irmãos. Não vamos. Enquanto nós estamos correndo atrás da nossa carreira terrena, meus irmãos, a carreira exatamente espiritual está largada. Está largada. Meus irmãos, precisamos tomar a posição espiritual. Deus está te chamando para você tomar uma posição espiritual. Meus irmãos, temos títulos. Para que serve um título de pastor se eu não consigo exatamente pregar a palavra do Senhor? Se as situações exatamente do mundo nos apavoram, nos entristece, porque viver pregando a palavra de Deus, meus irmãos, aquele que quiser viver piedosamente, aquele que quiser viver na palavra de Deus, aquele que quiser viver nesse ministério, meus irmãos, padece porque nós precisamos lutar e combater o bom combate, meus irmãos, contra o pecado. E quando você combate, meus irmãos, contra o pecado, você luta exatamente contra as hostes espirituais do mal. Quando você combate contra o pecado, meus irmãos, há um levante no mundo espiritual, porque você desagrada. João Batista, quando ele estava pregando contra o pecado de Herodes, falando que a mulher que ele tinha não era lícito, que era a mulher do seu irmão, meus irmãos. Nós vemos que por causa disso, João Batista acabou perdendo a sua cabeça, meus irmãos. Toda vez que nós combatemos, meus irmãos, o pecado, toda vez que nós realmente pregamos, e nós não podemos parar de pregar, meus irmãos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, que é tempo, que é fora de tempo. Nós precisamos pregar contra o pecado, contra a mentira. Porque o mundo está aí, meus irmãos, o mundo está aí perdido, mas as pessoas estão caminhando para a morte. Nós precisamos despertar uma geração. Eu digo, será que seu filho já está evangelizado? Será que o seu filho conhece a palavra de Deus? A sua filha? Nós vemos que os pais muitas vezes dão tudo para a formação acadêmica dos filhos aqui na terra, meus irmãos. Mas eles não movem nada para que os seus filhos sejam evangelizados. Eles estão dando a morte espiritual para os filhos aqui na terra, meus irmãos, mas não conseguem falar exatamente de uma palavra de Deus para os seus filhos. De medo. O medo, meus irmãos. O medo não deixa falar, meus irmãos. O medo. Enquanto você é dominado pelo medo, Satanás, ele está ganhando exatamente essa batalha dentro da sua casa. O que adianta nós ganharmos o mundo todo? O que adianta os filhos terem certificados do mundo todo, especializado na Europa, nos Estados Unidos, aonde for que seja, e não conhecer Jesus? O maior tesouro que nós podemos dar para os nossos filhos é a salvação, é fazer eles conhecer Jesus, meus irmãos. Nós vemos uma geração que está correndo atrás exatamente das aventuras, as aventuras das paixões da mocidade. Uma geração que corre de um lado para o outro, meus irmãos. Um povo que se acha intelectual, sábio, moderno, mas estão perdidos. Nós temos que fazer uma coisa, meus irmãos. Enquanto você está querendo salvar a tua casa do teu jeito, enquanto você está tentando salvar a tua família do seu jeito, meus irmãos, de um jeito humano, do jeito que a geração deste século, que a ideologia deste mundo impôs, meus irmãos, que os valores estão na cultura, que os valores estão exatamente no ter, no possuir, meus irmãos. E aí, aonde está Jesus aí?
Onde está Jesus, meus irmãos? Se você teve essa chance de falar de Jesus para sua casa e você não falou, imagine se você partir. Pode ser que o Senhor levante pela misericórdia dele, se ele tem um plano de salvação de chegar. Mas se está na tua vida você pregar o amor de Cristo para que os seus filhos possam ser salvos, meus irmãos. Nós temos que pregar o amor de Cristo, aleluia, a esta geração. Mas não podemos se acovardar não, meus irmãos. O evangelho não é o evangelho dos covardes. O evangelho é aqueles que não têm medo, meus irmãos. Do mesmo jeito que os discípulos da igreja primitiva, meus irmãos, não tinham medo de ser jogado aos leões, não tinham medo de ser cerrado ao meio, de ser crucificado, porque eles sabiam exatamente que tinha um reino muito mais excelente que as suas próprias vidas neste mundo, meus irmãos. Agora as pessoas estão muito preocupadas, fracas, dentro de uma ideologia, meus irmãos, das coisas fracas, terrenas deste mundo, meus irmãos. Um povo todo triste, desanimado, porque não tem conquistado as coisas terrenas, meus irmãos. Um povo fraco. Meus irmãos, nós precisamos viver o verdadeiro reino de Deus, ficar atentos exatamente às riquezas que nós temos do reino de Deus, porque essa vida é curta. Os tesouros daqui, o ladrão rouba, a traça corrói, meus irmãos, enferruja. Mas o tesouro que o Senhor tem que nos dar é muito mais excelente, meus irmãos, eterno. Nós vemos que aqueles homens andaram com Jesus. E de todos aqueles homens que andaram com Jesus, tirando Judas, meus irmãos, os discípulos de Jesus, todos eles renunciaram à sua vida, porque viram que eles tinham um tesouro muito mais excelente, renunciando à sua vida e seguindo a Jesus. E eles fizeram isso. E isso não serve só para eles, serve para nós. Aleluia. Que temos um tesouro muito mais excelente seguindo a Jesus, meus irmãos. Mas o mundo vai te roubar, o mundo vai te contaminar, o mundo vai te atrair, o mundo vai te convidar, o mundo vai te envolver, meus irmãos. É isso. O mundo envolve as pessoas e as pessoas estão presas a esse mundo exatamente tentando conquistar alguma coisa sólida, uma solidez, para ter uma firmeza, ganhando a sua vida aqui. Preciso ganhar, preciso trabalhar, preciso fazer, preciso começar, precisa acontecer. Meus irmãos, isso é a loucura do mundo. Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Meus irmãos, as pessoas estão tentando, elas se matam sobre esta vida para ganhar ela. Elas ganham a vida neste mundo, meus irmãos. Tem riquezas, tem tudo o que quer, elas só não têm o reino dos céus. Elas lutaram e é como a erva secou e se queimou. Precisamos atentar, meus irmãos, com mais diligência as coisas que nós temos ouvido do próprio Senhor Jesus. O problema é que as pessoas não estão mais atentando às escrituras sagradas. As pessoas não querem ouvir mais a mensagem de Cristo verdadeiramente, meus irmãos. Encheram os seus ouvidos de comichões, não querem mais ouvir a verdade. Não, essa mensagem eu não quero. Não, essa mensagem de renúncia não é comigo. Essa mensagem não é comigo. Não é Jesus, eu quero Jesus, mas eu quero aquele Jesus, sabe, que dá riqueza, aquele Jesus que ora aqui em casa, as coisas acontecem, Jesus ora para mim, Jesus cura, ora para mim, Jesus abre a porta de emprego. Esse Jesus eu quero. Esse Jesus que vem aqui e vem falar para mim que eu tenho que renunciar à minha vida, esse eu não quero. Então, meus irmãos, que Jesus você está servindo? Que Jesus você está servindo, meus irmãos? Porque se nós vamos pegar o Evangelho, nós vamos deparar com o Novo Testamento uma doutrina de renúncia, uma doutrina de santificação, uma doutrina de regeneração, uma doutrina de verdade, uma doutrina de amor pelo próximo, amor a Deus, um evangelho para que nós guardemos todos os nossos mandamentos, os mandamentos de Deus dentro da tauba do nosso coração. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor, meus irmãos. E nós vemos uma igreja derrubada. Nós vemos um povo, meus irmãos, andando no estímulo. O que é andar no estímulo, meu irmão? Estímulo
Quando as coisas dão certo no mundo, eles estão bem. Quando as coisas fecham, eles estão mal. Eu vou falar uma coisa. O Senhor fez o sol nascer tanto por justo como por injusto. E você pode ter certeza. E tem muito ímpio, tem muito ateu, tem muitas pessoas que não creem em Deus e elas são prósperas, meus irmãos. E eu digo, e tem muitos servos de Deus, como a palavra diz, que andam por lugares sólidos, difíceis, mas estão cheios da presença do poder de Deus. As riquezas das coisas deste mundo, meus irmãos, elas não condizem exatamente com o nível espiritual. Nós precisamos prestar atenção em muitas coisas. Eu creio que Deus abre a porta, que Deus abençoe, que Deus concede a muitos a bênção, aleluia. Concede a que irmãos até tenham, além do que deve ter, meus irmãos. Mas eu digo que muitos, meus irmãos, que entram pelo caminho, buscando o evangelho, tentando ter só prosperidade, usando exatamente Cristo, aleluia, como um jeito de pular para a prosperidade, meus irmãos, você está no caminho errado. Você realmente precisa buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração, aleluia. Entender que Jesus quer regenerar a sua vida, regenerar a sua alma. Jesus quer tirar vocês dos caminhos errados. Jesus quer tirar você do pecado, aleluia. Jesus quer que você realmente seja dependente dele, da sua palavra. Jesus quer que você ande pelos seus mandamentos, glória a Deus. Que você seja um discípulo verdadeiramente alimentado por Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus quer realmente, através do seu Espírito, manifestar sobre a sua vida. É tempo de transformação, é tempo de mudança, é tempo de renunciar exatamente tudo aquilo que tem nos tirado da presença de Deus, aleluia, porque Deus quer te encher do seu Espírito, Deus quer trazer um renovo sobre a tua vida, Deus quer fazer você andar numa certeza que Ele está com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, alabassuri andarecóbia, aleluia. É tempo de ter alegria. O Senhor diz, não olhe, não considere essas coisas, aleluia. Não anda no temor dos homens exatamente que estão na ideologia deste mundo, mas o Senhor diz para que você realmente ande em fé, ande pela palavra, ande pelo Espírito do Senhor, porque o Senhor é aquele que faz você realmente passar por todas as circunstâncias, aleluia, porque o Senhor não deixa o seu justo no leito da enfermidade, porque o Senhor visita o justo no leito da enfermidade, ralabassuri andarecóbia, porque o Senhor te tira deste charco, deste lugar apertado, e Deus te transporta para um lugar espaçoso. O Senhor te tira exatamente de toda essa situação de seca, ainda que a terra esteja sobre uma seca, mas os teus olhos estão no Senhor, Manácia. Porque muitas vezes você está neste lugar apertado, mas a glória de Deus está nos teus lábios, a unção de Deus está na tua vida. É o Senhor que vai fazendo você andar por esses lugares áridos que você nem percebe, aleluia. É no meio deste lugar árido, neste lugar difícil, que Deus faz sair sobre a sua vida esta fonte, glória a Deus, esta fonte de água, este rio de águas vivas, e faz derramar sobre a sua vida que está sedento um renovo. É Deus que faz sobressair um milagre na tua vida, meu irmão e minha irmã, aleluia, porque você tem caminhado nesta vida olhando para o alto, glória a Deus, aleluia, e o Senhor move ao teu favor este milagre em nome de Jesus, aleluia. É o Senhor que alaga os teus caminhos, louvado, engrandecido
Bendito seja o nome do Senhor, meu Deus e meu Pai, que olha a aflição do seu justo, mas, Senhor, os teus justos que estão clamando, meu Pai, que clamam de dia, que clamam de noite. Senhor, tu és o Deus que move ao favor dos seus santos, porque os teus ouvidos estão abertos ao clamor, meu Pai. Este povo que está também sendo transformado, meu Pai, o Senhor está movendo esses corações que andava todo entristecido, desanimado, meu Deus, mas o Senhor dá uma direção. Aviva, Senhor, as suas almas, aviva e fortalece eles, Pai amado, para caminharem, meu Deus, xalabassúria, Senhor, porque até Elias no momento, meu Deus, procurou a morte, mas, Senhor, a tua unção estava sobre ele, Senhor, o teu poder estava sobre ele, o seu anjo estava ao seu lado, meu Deus, aleluia. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está levantando, dando ordem aos seus anjos, aos seus escolhidos, Pai amado, para levantarem eles, Pai amado, Senhor, para que eles se alimentem espiritualmente, para caminhar, Pai amado, por muitos dias, porque longa é a tua caminhada. Anima, te renova, glória a Deus, porque o melhor ainda está por vir. A unção de Deus que te levanta, te cura, te liberta, te enche de poder, de glória. É o Senhor que te visita, glória a Deus, e diz: esta enfermidade sai, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te liberta. Ele que enche você de gozo e de alegria e te dá um renovo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Precisamos ficar firmes em Deus. Aleluia. Firmes. O Salmo 34 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará ao Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O salmista, ele estava buscando o Senhor, porque o Senhor é o Deus que livra de todos os temores. Amém. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me livrou de todos os meus temores. Meus irmãos, precisamos buscar o Senhor. Davi, neste momento, estava com temores, mas ele buscou o Senhor, e o Senhor os livrou de todos os seus temores. É no Senhor, meus irmãos. Maior tem que ser o Senhor na nossa vida que todos os nossos temores. Nós precisamos clamar como justo, porque o Senhor nos ouve, meus irmãos, e nos livra, porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso lado. O anjo do Senhor está acampado ao nosso lado, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, para nos livrar. Mas o Senhor diz, usa a tua fé. Aleluia. Que a tua fé seja muito maior que o teu medo. Que a tua fé realmente olhe para a eternidade. Olhe para o poder do teu Deus, olhe para a glória do teu Deus, aleluia, e não deixa mais nenhum temor entrar dentro deste teu coração, meu irmão e minha irmã, porque Deus está te dando o livramento, Deus está te dando exatamente a cura, a libertação, glória a Deus. Não tema o que possa fazer o homem, não tema o teu corpo, não tema a enfermidade, não tema nada, tema o Senhor. Porque o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E quando realmente nós colocamos Deus acima de todas as coisas, quando nós glorificamos a Deus, como o salmista estava dizendo, engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Engrandecei o Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Glória a Deus, você é um filho de Deus. Engrandeça Deus na tua vida, engrandeça Deus em todas as áreas da tua vida, amém? Porque Deus é tremendo, Ele te livra de todos os temores, glória a Deus. Invocamos o nome do Senhor, Pai, obrigado em nome de Jesus, por cada irmão, Pai amado, no qual o Senhor está levantando neste momento, libertando eles de todos esses temores, amém? Glória a Deus. Quero ver o povo do glória a Deus. Vai lá no mural, deixa um glória a Deus lá. Amém?
Glória a Deus. Amém? Você pode deixar um cumprimento aí pro pessoal da rádio. Vai lá no WhatsApp, no 11, um recado de voz. Amém? Você vai lá, grava e manda pra gente aqui no telefone 11 que tá lá no site. Glória a Deus. Diz da onde você é. Glória a Deus. Participe da rádio. Nós vamos ficando por aqui. Você é uma benção, tua casa é uma benção, mas coragem. Amém? Coragem. Deus levantou nós para sermos corajosos. Fica na paz, Deus te abençoe, até amanhã, se assim o Senhor nos quiser. Amém? Fica em paz, em nome de Jesus.